professor Paulo Eduardo da Silva, da ETEC José Rocha Mendes, aqui em São Paulo. Eu agradeço muito você estar concedendo essa entrevista de História Oral de Vida para nós do Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza, hoje que é dia 2 de setembro de 2020. Essa entrevista, ela fará parte do programa História Oral na Educação, Memórias do Trabalho Docente. E nós fizemos esse convite para o professor em função de você ser o curador do Centro de Memória dessa escola, né? E ter criado, né, o Centro de Memória, estar participando do GPMEP já há alguns anos, e para nós é importante conhecer a sua história de vida, né? Como é, assim, onde você nasceu, onde você estudou, por que decidiu fazer história, né? Como você ingressou no nosso grupo, né, de Memórias e História da Educação Profissional, e como tem sido desenvolver esse projeto na ETEC José Rocha Mendes, além de toda a sua produção, né, científica sobre a história da escola. Boa tarde, então, Maria Lúcia. Bom, para começar mesmo a história de vida, né, eu nasci na cidade de São Paulo, vivi aqui a minha vida toda, né, nasci em 20 de agosto de 1961 e passei a minha vida toda na cidade de São Paulo. Fui também aluno, né, de escola pública, né, sempre na escola pública. Estudei, então, né, ainda no tempo do grupo escolar, né, que faz tempo pra caramba. Depois ingressei, né, no que chamavam de ginásio, tá certo? E depois, ainda adolescente, comecei a trabalhar e fiz o meu ensino médio noturno, tá certo? Assisti também ao declínio da educação pública, né? Porque, assim, da memória que eu tenho do grupo escolar, do ginásio, o nível de ensino era bastante exigente. E no ensino médio, quando eu cheguei ao ensino médio, a despeito de ser ensino noturno, né, mesmo o ensino diurno já se sentia uma sensível queda, né, na qualidade, na exigência das coisas. E comecei a trabalhar cedo, né, fiz o ensino médio trabalhando o dia inteiro, frequentando à noite, com todas aquelas dificuldades. Entrei na Pontifícia Universidade Católica, né, a PUC de São Paulo, ali em Perdizes, no curso de História mesmo, né, bacharel em História, depois licenciado em História. E por que fazer História, né? Por que fazer História? E que ano foi que período foi que você fez a PUC? Eu ingressei em 1981 e finalizei em 85, quer dizer, eu me formei no último ano da ditadura. Né? Foi o último ano da ditadura, né? Ainda o curso superior foi sob a égide da ditadura militar, né? Porque quando eu me formei também, oficialmente, a ditadura militar estava encerrada, né? E aí, né, por que fazer história? Nunca é um motivo único, né? Nunca é um motivo único. No ensino médio,
eu senti, assim, né, uma atração muito grande pela história, apesar de que, olhando em perspectiva, né, eu acho que os meus professores de história também não eram muito brilhantes, né, especialmente no curso noturno, que tem uma série de questões aí embutidas, né? Mas, a despeito das aulas não serem muito atraentes, eu achava uma ciência bastante atraente, né, à medida em que ela procurava esclarecer os porquês, né? E, estudando no período da ditadura, eu tinha muitas perguntas a serem respondidas, né? Muitas perguntas. O Brasil era um país de terceiro mundo, né? Mas o que significava, né, ser de terceiro mundo, além só da pobreza, né? Por que alguns foram relegados ao terceiro mundo, enquanto outros, né, tinham situações muito diferentes? Então, eu tinha uma série de perguntas mesmo, que precisavam de respostas. E, para mim, a história é que seria capaz, né, de esclarecer algumas coisas na minha cabeça. E eu achava bastante interessante essa possibilidade, né? E, quer dizer, quando eu finalmente me decidi, né, não, eu vou fazer história, além de tudo, eu tive uma grande oposição da família, né? Porque todo mundo sabe que no Brasil o professor morre de fome, né? Então, era uma coisa, né, que diziam, ih, mas professor, né, e tal, né, assim. E imagine, eu comecei a faculdade em 1981, era o início dos anos 80, que também foi um período, assim, bastante ruim para a educação, né? É só analisar as greves do magistério, né? Começaram ali por volta de 78, 79, e praticamente a década de 80 e 90 inteira, né, foi regida assim por greves contínuas, né? Greves contínuas, porque como eu acompanhei tudo isso, né, várias ocasiões você chegou a ter 2 greves no ano, né? 2 greves no ano. E, a bem da verdade, esses 20 anos, né, década de 80 a 90, as greves se repetiam, né? As greves se repetiam ano após ano, né? Muitas vezes, lamentavelmente, muitas vezes eu entrava em sala de aula para dar aula. A primeira pergunta feita no ano era: quando vai começar a greve? Né? Enfrentei repetidamente essa situação, né? Mas isso já como professor? Já como professor? Já como professor, mesmo porque a situação do ensino era tão caótica, e não tem palavra melhor para explicar, né? A situação do ensino era tão caótica que as escolas ficavam caçando o professor a laço, porque, como a minha família tinha previsto, né, a vida do professor é muito ruim, então já era uma fase em que, assim, a antiga geração de professores estava se aposentando e ninguém mais queria dar aula. Ninguém mais queria dar aula. Então, as escolas, para suprir a falta, pegavam estudantes de faculdade para dar aula, né?
Tanto é que mas isso já na década de 70. Eu dei muitas aulas de substituição no final da década de 70, quando eu ainda era estudante do curso de Química. Assim, então você vê que já vem antes da década de 80, né? Ok, mas você pegava substituição, não é isso? Mas era substituição. Ah, sim, é verdade. Substituição gestante, é verdade. Não, então, no meu caso, né? Como eu te disse, né? Eu fazia faculdade trabalhando, ganhava muito mal, né? Ganhava muito mal porque eu não tinha formação, aquele negócio e tal. Aí, uma colega, né, perguntou se eu não gostaria de dar aula. E eu me apresentei lá para dar aula, né? Expliquei, ó, sou estudante da PUC, né, e tal, e a colega ali falou, né, que tem aula aqui. Não é exagero, tá, mas foi desse jeito, foi desse jeito. A diretora perguntou para mim, que horas são, né? Eu falei lá, olha, 4h20. Então corre que eles ainda não foram dispensados. Você pega eles lá na sala, né? E subiu comigo e foi só eu me apresentar falando que era amigo da fulana, que a fulana falou, me enfiou na sala de aula assim, na hora, sem preparo. Que ano foi isso? Que ano foi isso? Olha, isso foi no ano da graça de 1983, Maria Lúcia. Foi 83. Meu Deus, que loucura! Não, não é pouca loucura, é muita loucura, porque, né, eu expliquei, né, a minha situação. Então corre lá, vai lá, que você tá, né? À noite, aí eu dei lá algumas aulas, né? Dei algumas aulas, que dei aquelas aulas ali que o pessoal estava esperando ainda, né? E à noite eu tinha aula na faculdade. Cheguei na faculdade e contei para os colegas o que tinha acontecido. Uma colega falou, mas essa mulher é louca, né? Ela falou desse jeito, essa mulher é louca, porque, né, quer dizer, eu poderia ser um assaltante, eu poderia ser, enfim, poderia ser pedreiro, né? Poderia ser pedreiro, poderia ser caminhoneiro. Eu cheguei lá, falei que era estudante, a mulher me enfiou na sala de aula. Quer dizer, o pessoal da faculdade ficou espantado, né? Mas isso é para você ver o nível de desespero, né, que as escolas precisando de gente a todo custo. E você falou de aulas de substituição, muito bem. Eu entrei na sala de aula esse dia e nunca mais saí. E nunca mais saí. Então, é substituição? Sim, mas essa substituição emendou com outra coisa, com mais uma. Faz 37 anos que eu dou aula, né? 37 anos que eu dou aula. Ou seja, assim, eu acho que a década de 80, né, a coisa piorou muito por causa disso, né? Quer dizer, só pegando a minha experiência e, assim, eu aí já trabalhando, já com aulas atribuídas e tudo, e outras escolas me ligando, olha, mas não tem jeito de você vir para cá, né? Porque a gente está precisando, porque assim, era muito louco o negócio, né? Porque eu peguei essas aulas no susto e faz 37 anos e eu nunca mais larguei, entendeu? Quer dizer, não eram situações pontuais, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você, em 83, então, você tinha um trabalho, você deixou para dar aulas. Valeu a pena se financeiramente ou você pensou realmente na sua carreira? Olha, então, o pior é que, assim, a situação do professor realmente sempre foi ruim. Porém, eu era estudante na faculdade e eu fazia, né, trabalho assim do tipo auxiliar de escritório. Então, como
um auxiliar de escritório daquela época também ganhava muito mal, né? Porque eu não conseguia grandes empresas, né? Firmas de nome. Era tudo quebra-galho para poder pagar a faculdade, né? Para conseguir pagar a faculdade. Então, pegar aulas até que foi interessante. Mas isso porque também a atividade que eu fazia na época era muitíssimo mal remunerada. Então, pegar aulas até que foi interessante, né? Tem o lado da carreira, ok, né? Porque era o que eu queria fazer, mas assim, financeiramente também até que melhorou um pouco. Até que melhorou um pouco, né? Não porque a situação do professor fosse boa, porque não era, mas porque, né, o tipo de trabalho que eu realizava era realmente muito desqualificado. Eu te Tá? perguntei isso porque eu passei por uma situação semelhante à sua, viu? Eu fui auxiliar de escritório, secretária, fiz o ensino médio à noite, então por isso que te fiz essas perguntas. E foi mais ou menos como você, só que eu fiz o que você fez uns 5 anos antes. Nossa, pois é. E depois a gente assistiu o colapso da escola pública, né? Porque com o passar dos anos também, né? Assim, a gente recebia aluno, né, que falava, né, sei lá, o aluno estava lá na 8ª série e falava, mas 7ª série eu não tinha aula de matemática, né, e não tinha aula por quê, né, porque não existia o professor. Encontrei dezenas e dezenas de alunos, eu não tive matemática e física tal ano, porque não tinha professor, né? Aí no outro ano não tinha geografia, não tinha... Enfim, a escola pública, infelizmente, no Brasil, tem uma história triste, né? Uma história muito triste. Mas você não passou por isso na década de 70? Porque eu passei por isso. Quando eu entrei na Universidade de São Paulo, eu tinha que estudar matéria do ensino médio que eu não tive, porque faltava professor, ninguém repunha. E fui levando, sabe? Assim, você passou por isso também? Então, não. Eu estou até surpreso de você me dizer isso, né? Porque, né, as escolas que eu frequentei, né, assim, tinha uma falta de professor, né? Quer dizer, você tem aula com a dona fulana, hoje a dona fulana faltou. Mas não essa coisa crônica que se tornou, né? De assim, não existe o professor. Ninguém pegou as aulas, né? No meu fundamental e no meu ensino médio, eu não me lembro de nenhuma disciplina com esse problema. O problema que eu enfrentei, né? Que hoje a gente estuda isso, tá certo? O governo militar tornou todas as escolas profissionais, né? Só que era um ensino profissional fajuto, tá? Então, o meu ensino médio, como é que foi? Né? Eu fui estudar numa escola que era próxima de onde eu morava, uma escola, até hoje, uma escola muito conceituada, né? Pública, e eu fui estudar nessa determinada escola aí, e o governo militar veio com essa novidade, né? Não, agora é tudo ensino profissional, então você escolhe o ramo primário, terciário, né? O ramo primário, secundário ou terciário, né? E eu pensei, né? Bom, eu quero fazer história. Então, seria o correspondente a humanas, né? Seria aí esse setor terciário. E aí você tinha, né, as matérias do núcleo comum, né, história, geografia, português, e tinha, né, e ganhava inteiramente grátis uma formação
que se dizia técnico em contabilidade. Eu não tinha e nunca tive nada a ver com contabilidade, porém, eu tinha que me formar no ensino médio para ter acesso à faculdade. E se formar no ensino médio era fazer uma das 3 opções. Eu optei por aquela que eu achei se aproximasse mais, né, do que eu precisava. Só que o que acontece, né? Então eu tinha organização em normas, mercadologia, contabilidade, enfim, tinha, né, uma série de matérias técnicas. Mas era no último ano que você teve essa mudança? Era no último ano? Não. Era os 3 anos? Os 3 anos. Os 3 anos. Tá? E aí, o que acontece? Essas matérias técnicas roubavam espaço de química, física, matemática, que eu ia precisar no vestibular, porque também é bom lembrar, o vestibular naquela época cobrava todas as matérias, né? Hoje mudou um pouco, mas naquela época não podia, por exemplo, zerar em nenhuma matéria, e se você fosse fazer engenharia ou história, a prova era a mesma, ou seja, caía química, física, matemática, e eram matérias que eu não tinha. Só um minuto, Maria Lúcia, eu preciso ligar minha fonte aqui. Pronto, voltei. Eu estava ligando a fonte porque esgotou aqui o meu Note. Então, continuando, né? Então, essas matérias técnicas tiravam espaço de diversas outras matérias que eu sabia iriam cair no vestibular. Eu não tinha aquelas matérias. Por outro lado, se eu escolhesse um outro setor primário ou secundário que fosse, aí eu não teria história, geografia, né? Então, inclusive, né, eu já li vários autores dizendo, né, claramente que isso foi uma jogada do governo militar para negar o acesso, né, de determinadas classes ao ensino superior. O que para mim faz muito sentido, né? Porque dificultou enormemente o meu ingresso na universidade. Né? Porque, olha, eu peguei aquela mudança, que antes era clássico e científico. No Sim. ano que eu comecei o ensino médio, eu tive que foi colegial. E daí eu optei por exatas. Assim, mas eu achei que tinha também a gente era muito criança, não conseguia perceber adequadamente, né? Mas eu me lembro que em 71, por aí, vieram aquelas salas ambientes, que eu achava fantástica, aquelas salas ambientes, porque assim, parecia uma sala, lição das coisas, porque cada professor montava a sua sala. Mas durou pouquíssimo tempo e voltou tudo ao normal, o que eu achei muito chato, né? Mas pelo que você está falando, talvez em 74 teve a outra mudança curricular, e daí entraram essas disciplinas, porque eu me lembro quando eu estava, acho que já fazendo cursinho, e se falava dessas separações no ensino médio. Pois é. E até é interessante deixar registrado aqui, né? Porque o que acontece? Dificultou o meu acesso à universidade, e só que assim, eu fui duplamente tapeado. Porque eu achava que estava me formando técnico em contabilidade, né? O que aconteceu? Assim, né, que eu me formei no ensino médio, eu fui procurar emprego na área de contabilidade, né? Afinal de contas, eu sou técnico, então vamos pelo menos aproveitar
os anos que eu gastei, né, aprendendo isso aqui. E aí, na entrevista de emprego, a entrevistadora me perguntou qual é o número do seu CRC. E eu, ingenuamente, perguntei, o que é isso? E aí ela me explicou, né, o registro aí, né, em contabilidade, que eu não tinha. E a entrevistadora ainda complementou, né, eu não sei, a própria entrevistadora me falou isso, eu não sei o que o governo quis com essa mudança, né, porque, assim, faz um curso que teoricamente é de contabilidade, você não tem registro, o seu diploma não diz que você tem essa formação, constam as matérias lá, ok. Mas efetivamente, ele não te tornava um técnico em coisa nenhuma. E eu simplesmente não podia procurar emprego nessa área porque, né, eu não tinha uma habilitação nessa área. Então, olha que maravilha. De um lado, nega o meu acesso à universidade porque me tira um monte de matérias que eu deveria ter conhecimento. E, de outro lado, me fornece todo um conhecimento que eu não queria, não precisava e que não me ajudou em nada sequer a arrumar um emprego. Ou seja, esse técnico implantado pela ditadura foi assim, uma pegadinha, foi uma verdadeira pegadinha, né? Porque prejudicou, né? Fecha a porta da universidade para você e fecha a porta ao emprego. Foi isso que fizeram, né? Deixaram você sem saída. Paulo, durante o ensino médio, você teve professores que eram mais politizados e que davam ideia de que situação nós estávamos? Lamento dizer que não. Não. Tanto é que, por exemplo, né, a aula de história mesmo que a gente tinha, até hoje eu penso, se eu dependesse daquelas aulas para gostar de história, eu não ia gostar de história, porque, né, efetivamente não te acrescentava absolutamente nada. Então, não tivemos professores politizados nem nada, porque também a gente sabe, né, que era extremamente perigoso, né? Era extremamente perigoso. Então, né, professora de geografia também, enfim. Então, porque eu estudei em escola pública, mas eu tinha professores que eram professores substitutos e que eram professores da Universidade de São Paulo, tanto da área de exatas como da área de humanas. Então, eu tive a oportunidade de participar desde o movimento secundarista, indo representar a minha escola, assim, indo participar. Porque eu pensava em ser professora de história, mas eu pensava assim, eu não vou poder contar história nessa época. E também, como sempre gostei de exatas, acabei indo para exatas, né? Pois é, Maria Lúcia, mas eu posso arriscar um palpite aqui de dizer, os professores dessa minha escola, né, especialmente no ensino médio, como era uma escola muito conceituada, tá? E só muitos anos depois eu fiquei sabendo que o diretor da escola foi indicado pelo governo para ocupar aquela direção, ou seja, né, o diretor era alguém plantado ali para manter a ordem e o progresso. Isso também eu percebia na minha escola, que aquela pessoa não tinha absolutamente, assim, você olhava para ela, você não via um educador ali. Então, e
aí eu fico imaginando, né? Como era uma escola central, num bairro bom, né? Eu quero crer que a grande maioria dos professores era efetiva no cargo. A grande maioria devia ser efetivos no cargo. E aí, realmente, né, no meu entendimento, sabe, não é um estudante que está ali quebrando um galho que depois sai, né? Quer dizer, o cara ele está amarrado ali e vigiado pela direção. Então, eu creio que em função disso também, né, o pessoal pegava leve nas coisas, né? Eu faço essa interpretação do clima, né? Do clima que você tinha aí na escola. Eu sei que, olha, esse ensino médio, né, semiprofissional aí, isso foi uma piada de mau gosto. Eu me senti, sabe, assim, eu calculo que toda aquela geração caiu nesse limbo, né? O limbo de não ter faculdade e não ter emprego, tá? Tanto é que, como é que eu me virei para pagar a faculdade, né? Arrumava empreguinho, né? O empreguinho que desse, auxiliar de escritório, trabalhei no comércio também. A gente, né, se virava, mas assim, empreguinho com saláriozinho. Lembrando também que o início da década de 80 foi uma crise econômica bravíssima, né? Logo que eu entrei na faculdade, desemprego assim enorme, né? Se você conseguisse um empreguinho ruim já estava ótimo, porque o país, né, numa situação muito ruim. Enfim, eu sei que só trabalhando com memórias da educação é que eu vim a formar, né, um painel do que estava acontecendo naquele período e por que, né? Por que de certas opções, né? Por que de certas opções? Quer dizer, a universidade tinha que ser reservada a pessoas da classe certa. Eu não era da classe certa, né? Então aí dificultaram a minha vida o quanto puderam, né? Dificultaram o quanto puderam. E, num certo sentido também, acho que só reforçou a minha necessidade de conhecer história, né? Entender essa maluquice toda, né? Porque o Brasil é um país muito, muito complicado, né? Bom, a despeito de tudo isso, né, consegui entrar na faculdade, né? A PUC foi a única escola particular que eu frequentei, né? Não entrei na USP, acredito, né, muito em função dessas dificuldades todas que eu enfrentei, né, de ser aluno noturno, de um monte de coisa que eu tinha que conhecer, eu não conhecia, enfim, né, essa confusão toda. E só consegui fazer a PUC de São Paulo porque, né, por obra do divino, a PUC é ligada à Igreja Católica e eles tinham o Bolsa Pobreza, né? Não era assim que eles chamavam, né? Mas era assim que eu chamava, né? Alunos com muitas dificuldades financeiras, eles davam, né, uma bolsa restituível. Aí eu contei para eles a minha triste história e consegui uma bolsa de 60%. E não fosse isso, eu hoje estaria provavelmente carregando tijolo em alguma obra aí, alguma construção por aí, né? Olha, mas eu tive problemas semelhantes ao seu, assim, só que eu não me arrisquei, eu entrei primeiro numa faculdade de engenharia particular, boa, mas que era feia, mas eu falei, não dá. Daí comecei a estudar sozinha, estudei sozinha até entrar na USP, né? Assim, porque eu não teria condições de estudar também.
Parabéns a você, Maria Lúcia. É admirável mesmo, né? Eu entrei na PUC, né? E, como eu disse, né, por obra do divino, a PUC, quer dizer, eu pleiteei essa bolsa, né? Recebi a bolsa 60% já, né, me ajudou demais, porque senão não teria como continuar. Cursei 5 anos, né, que foi de 81 a 85, com licenciatura e tudo mais, e essa bolsa era restituível, e era uma coisa que me preocupava bastante. Só que, como também os anos 80 a inflação era absurda, Sim. e esse programa de bolsa da PUC, a gente tem que reconhecer, era realmente para ajudar os pobres, eles não faziam correção da dívida. Eles não faziam correção, porque senão a dívida realmente se tornaria impagável. E aí, tipo BNH. é tipo BNH, né? Só que não, nisso, né, eu reconheço o papel da PUC, né, da Fundação, a Fundação São Paulo, porque eu, né, tive 60% de bolsa, tá certo? Só que não, eles não corrigiam, né, ou corrigiam muito pouco, muito abaixo da inflação. Quando eu terminei o curso, olha, eu paguei algumas prestações, eu até me lembro exatamente, eu paguei 9 prestações, 9 mensalidades, e a dívida se esgotou. Então, olha, foi melhor que negócio de pai para filho. Porque, sabe, assim, a despeito de eu ganhar muito pouco, a despeito das dificuldades todas, eu rapidamente me livrei daquela dívida, né? E foi o que, né, a bem da verdade, mudou a minha vida, porque, olha, 37 anos depois, né, cá estou eu ainda vivendo, né, vivendo dos meus conhecimentos em história e, enfim, né, realmente eu sou obrigado a reconhecer, né, o papel da Fundação São Paulo em auxiliar esses estudantes com dificuldade, né? Tinha E um teve algum outro professor que te colega meu. marcou na PUC? Teve algum professor que te marcou, ou alguma área específica em história que te marcou? Olha, graças a Deus, Maria Lúcia, foram muitos mesmo, tá? Nicolau Sevicenko, um cara absolutamente genial. Todos esses, olha, por ironia, todos esses que eu vou citar acabaram indo para a USP, né? Deram aula para mim na PUC e depois acabaram todos na USP, né? Então, Nicolau Sevicenko, cara genial, né? Modesto Florenzano, todos eles autores de livros, né? Pessoal gabaritado, muito gabaritado. Esses dois foram para a PUC, para a USP, né? Ficaram vários anos na PUC, acabaram na USP. O Ilana Blage, ali no prédio da História, tem uma sala com o nome dela. Tá? Foi minha professora na PUC. O Elias Tomé Saliba, também muito conceituado, com vários livros escritos, também acabou indo para a USP. São muitos, né? Olhiem Bezerra, esse eu não sei, né, que fim levou, mas era um senhor já no meu primeiro ano de curso, ele já era um senhor, né? Também autor de vários livros, enfim, olha, muita gente boa, muita gente de primeira linha, e foi assim, né, não vou nem dizer que foi um curso marcante, né, porque, né, assim,
Eu fiz a minha carreira de 37 anos e ainda não parei, né? Eu fiz a minha carreira em cima, né, desse conhecimento todo que eu adquiri por lá. Então, muita gente boa mesmo, né? E é muito legal também estar falando isso aqui, né, para lembrar dos anos de faculdade, ter foto com a minha turminha lá no campus, né, no campus da PUC. E, enfim, sei lá, né, você queria registrar os professores, não sei se eu continuo falando dos professores ou se já é suficiente. Não, eu fiz essa pergunta porque normalmente nós definimos a nossa profissão com base em alguns professores que são marcantes, né? Ou mesmo depois de ter definido a nossa profissão, sempre tem professores que a gente se inspira, que contribuem, né, para as nossas práticas, né? Tanto que você vê que a gente acaba selecionando alguns referenciais teóricos para escrever, né? Porque a gente se identifica com eles. Então, foi por isso que eu te fiz essa pergunta. Uhum. Não, é muito legal tá tendo essa chance aqui de falar tudo isso, né? E eu não sei para que lado ir agora, por onde eu Não, continuo. nesses 37 anos, então, no início você foi pegando aulas de substituição até se formar. E quando foi que você ingressou como efetivo? Foi na Secretaria da Educação? Que ano foi? E depois, como foi que você ingressou na Paula Souza, né? Bom, então deixa eu fazer uma explicação rapidinha, porque, assim, na verdade eu não fiquei pegando aulas em substituição. Eram aulas livres, é como eu disse, né? A falta de mão de obra era muita falta de mão de obra. Então, as aulas ficavam livres. Eu era ACT, né? Admitido em caráter temporário. Admitido em caráter temporário. Que seria, assim, mal comparando, o contrato determinado da Paula Souza, né? Na verdade, eram aulas livres, eram aulas que ninguém pegou porque não tinha o profissional, tá? Então, aconteceu, você deve se lembrar do centro cívico, né? Porque a gente ainda estava na ditadura militar e as escolas não tinham, bom, tinha depois virou Grêmio, né? Depois no regime, no período no período democrático virou o Grêmio Estudantil. Mas o centro cívico ele tinha que ser coordenado por um professor. E eu, né? Porque ficou vago ali, né? Ficou vago o cargo, ninguém assumiu aquilo lá. E aí a diretora me colocou para tomar conta do centro cívico. Então eu dava aulas e, ao mesmo tempo, cuidava do centro cívico da escola. Recebia, né, algumas aulas pela coordenação do centro cívico e recebia que efetivamente eu dava aula em sala, né? Então, assim, primeiro, não é instituição e, como eu disse, né, desde então eu já me fixei na escola, tá? Aí, eu estava finalizando o curso, né, em 1985, o governo do estado abriu o concurso para efetivar professor. Só que, para participar do concurso, a gente precisava do diploma. E eu estava no último ano, né? Eu me inscrevi, eu e meus colegas, né? Os meus colegas todos lá nos inscrevemos, né? Para um cargo, né? Um cargo efetivo.
todos nós passamos, porque havia muitas vagas também, né? Mas passamos muito bem colocados, graças a Deus também, né? E para nossa sorte, né? O próprio governo pediu que a PUC acelerasse o processo dos diplomas, porque levava, né? Você deve lembrar disso, que os diplomas Lembro, iam... sim. Demorava uma eternidade para o diploma ficar pronto, né? Mas se você comprovou que foi aprovado no concurso, o seu diploma seria acelerado. E aí foi ótimo, né? Porque saiu lá meu nome no Diário Oficial, eu comprovei, mostrei lá na PUC, né? Olha, foi aprovado, então preciso acelerar. E aí, enfim, entregaram, né, os diplomas para que nós pudéssemos assumir o cargo. Assumi o cargo em 1986. Né? 1986 já era efetivo no Estado. Agora, como profissão, eu considero 1983 porque, né, foi eu entrar na sala de aula e nunca mais sair. Nunca mais sair, né? Não teve interrupção, né? Não teve assim, fiquei uma semana, um mês sem aulas, não. O tempo todo, né? Sempre tinha vaga, sempre tinha lugar, sempre tinha gente. Então, e inclusive, né, na mesma escola, eu nem tinha que trocar de escola, porque sempre estava sobrando aula, né? Então, enfim, né? Foi bom e foi mal, né? Eu digo que foi mal porque essa situação também destruiu a escola pública, né? Mas você dava aula só de história ou de outras disciplinas? Legal. Então tá. Por quê, né? Olha só, eu tive o privilégio de dar aula no regime militar, então a gente tinha OSPB, Organização Social e Política Brasileira, e Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica. Então, eu pegava aula de História e dessas outras duas, né? Então, quer dizer, havia muitas opções de aula, né? Havia muitas opções de aula e mais a coordenação do centro cívico, porque como eu era habilitado, né, em Educação Moral e Cívica, então nada melhor do que tomar conta também do centro cívico, né? Enfim, agora... E o que desenvolvia no centro cívico? E o que vocês desenvolviam? Assim, era muito, né? Vamos dizer assim, tinha uma parte recreativa, né? Tinha a fanfarra da escola, que eu não entendi absolutamente nada de fanfarra, mas como existiam alunos, né, que participavam de escola de samba, de outras coisas, né, então os próprios alunos ensinavam os outros, tá certo? E funcionava, né? Funcionava porque a gente conseguiu desenvolver a fanfarra, embora eu não entendesse nada de música, absolutamente, mas os próprios alunos, uns ensinavam os outros e a coisa andava, né? E campeonato de futebol, né? Assim, tinha lá um lado recreativo. E, por outro lado, é claro, o regime exigia que se comemorassem as datas cívicas, né? Então, tinha aquelas datas mágicas, né? Que tinha que hastear a bandeira, tinha que cantar o hino, tinha que ensinar os alunos a cantarem o hino, né? Além de outras atividades, vamos dizer assim, mais culturais, né? Algumas exposições de trabalho dos alunos. Era meio pau para toda a obra, né? Tudo que a escola precisava lá, né? Eu era bem novo, né? Eu era bem novinho,
E tudo que a escola precisava, a gente estava ali, né, para ajudar. As festas também, né, porque era papel do centro cívico cooperar com as festas, então tinha festa junina, aquelas quermesses. Bom, você imagina, né, era um pouco de tudo, né? Era um E que ano pouco... você entrou na Paula Souza? E como E, foi? então, na Paula Souza, né, aí eu já era macaco velho do estado, né, porque o meu concurso na Paula Souza foi 1994, 1994, né? Que, pelo que eu sei, foi um concurso grande, né? Porque muitas escolas tinham ingressado, né, no Centro Paula Souza e precisava também de muito professor, então fizeram um concursão enorme, tá? Nessa época, eu dava aula no Brasílio Machado, que fica ali na Vila Mariana, né? E uma colega me perguntou: você vai prestar o concurso, né, para a escola técnica? Eu falei: ah, eu vou, né? E ela falou: olha, então, escolhe a Rocha Mendes, né? Porque lá é muito legal, o ambiente é muito bom e tá, tá, tá. Eu não fazia a mínima ideia de onde ficava a Rocha Mendes. Mas o fato dela dizer que o ambiente era muito bom, eu falei, né? Ah, é aqui que eu vou, né? Porque melhor estar num ambiente bom, né? Do que se arriscar, sei lá aonde, né? E aí, então, em 94, né, eu optei por prestar o concurso para a José Rocha Mendes, tá? Por indicação dessa colega, porque essa colega já tinha trabalhado na Rocha Mendes, falou muito bem do ambiente lá, e, ao mesmo tempo, ela era irmã da coordenadora do curso de eletro, né? Ela era irmã da coordenadora do curso de eletro e já tinha trabalhado lá. E aí, por todos esses motivos, olha, vai para Rocha Mendes, que o ambiente é ótimo e tal, né? Prestei o concurso em 94, em fevereiro de 95, já comecei trabalhando, né? Já começamos aí, eu e outros muitos, né, que ingressaram também. E aí tinha aquela troca, né? Porque tinha gente que estava encerrando o contrato, saindo, né? Para que esses novos ocupassem a vaga, tá? Então, a partir de fevereiro de 95, eu comecei a fazer parte, né, com muito orgulho, do Centro Paula Souza. E eu digo com muito orgulho porque, né, eu gosto muito de trabalhar na Paula Souza. Uma coisa que eu sempre digo, e é pura verdade, nunca trabalhei com um corpo docente tão competente, né? Tão competente, porque você tem muitos, né, que são mestres, doutores, tá? Gente que tem empresa, né? Tem microempresa, atua no setor técnico, né? No ensino profissional e, ao mesmo tempo, exerce, né, atividade profissional, né, em microempresas aí próprias. Então, eu acho muito bacana. Eu acho que o pessoal da Paula Souza é muito competente. Aí, em 2011, eu conheci a Maria Lúcia. Em 2011, eu conheci a Maria Lúcia, né? Criei coragem, porque eu já sabia do projeto de memórias, né? Mas na época eu estava envolvido também com outros projetos, com outras coisas. Mas aí apareceu, né, esse negócio. Fiquei pensando, né, em trabalhar com memórias e me arrisquei a falar com a moça Mas foi aí. em eventos que nós nos conhecemos, né? Foi Não o foi? quê? Foi em eventos de memória que a gente se conheceu? Porque, assim, Porque eu me lembro de te fazer convite e você falar assim, por enquanto eu não posso, eu acho que você devia estar com muitas aulas,
você vinha para os nossos eventos, eu novamente que te sugeria ter projeto, e daí uma hora você falou, não, o ano que vem eu vou começar. Não, mas foi isso mesmo, porque, né, eu comecei a ver os encontros de memória, né, e é lógico, memória e história tem tudo a ver, mas assim, eu não podia assumir de cara, porque como eu disse, né, eu já tinha outros compromissos ali, outras coisas e tal, e aí eu fui preparando o terreno, né, fui me desvencilhando, vamos dizer assim, dessas outras obrigações para assumir, né, um projeto mesmo com memórias, né, e foi muito legal, né, foi muito legal porque o projeto de memória me permite escrever, né, e eu descobri, né, que escrever é muito legal, né, pesquisar e escrever. Eu sempre tive essa vontade, mas, né, a atividade aí de professor, essa loucura toda assim, não podia exercer mesmo, né? E o fato de ter entrado para o grupo de memórias meio que me obrigou, né, a colocar isso em prática. E aí eu descobri que realmente é uma atividade muito prazerosa, né? E eu gosto muito de fazer parte da Paula Souza e fazer parte das memórias, né? Fazer parte aí do GPMEP, né? E escrever. O nosso livro vai sair esse ano, viu? Já foi assinado o contrato com a gráfica. Você acha que fica pronto quando? Olha, essa semana eles vão me mandar a carta de empenho, porque eles me mandaram na segunda-feira o contrato assinado pela professora Laganá e pelo responsável da gráfica. Agora, tendo essa carta, eu estou com todo o material pronto para mandar. Uhum. Eu acho que mais uns 2 meses a gente tem, porque demora até aprovar o boneco, né? Mas vai sair em 2020. Vai sair ainda em 2020? Vai sair. Pois é, e eu tenho mais um capítulo nesse aí que vai sair, né? O que é uma satisfação muito grande para mim. E parabéns de novo a você, né, Maria Lúcia? Porque você realmente consegue tirar leite de pedra, né? Eu digo tirar leite. Vai ser importante para a instituição, né? Eu acho assim, tudo isso a gente consegue porque tem o apoio da coordenação, né? Tanto do professor Almério como da professora Lucília Guerra, que valoriza o projeto, né? E espero que, né, esse projeto tem 23 anos e espero que ele continue com os outros, né? Sim. Assim, que a gente, né, que depois que nós não estivermos mais aqui, que outros continuem desenvolvendo, como nós fizemos quando recebemos da Júlia Farivene, né? Pois exatamente. A Júlia também, que foi uma contribuição fantástica para que tudo isso acontecesse, né? E, quer dizer, mas olha, tem uma coisa que eu adoro escrever. Agora, escrever em tempos de pandemia tá difícil. Eu vou deixar isso registrado aqui também. A gente escreve, a gente faz, né? Porque o compromisso vem primeiro, mas escrever na pandemia tem sido muito difícil, né? A pesquisa ficou assim travada e a gente está remando contra a maré aí para... Agora, os alunos têm acompanhado o que é proposto? Você tem sentido isso? De forma, assim, uma grande porcentagem que acompanha o que é proposto? Você está se referindo assim à nossa produção como GPMEP, se eles acompanham? Não, estou perguntando por causa da pandemia que você falou, porque assim, eu sei que os professores estão tendo muito trabalho, né, fazendo muitas pesquisas para poder se apropriar de pesquisa de outros professores, né? Porque eu mesmo também tenho assistido muitas lives, porque os professores universitários têm promovido encontros, e a gente naquele afã de
de conhecer, de ver o que o outro está fazendo, você acaba consumindo muitas horas, mas eu, conversando com professores nossos, né, do nosso grupo, eles também consomem muito tempo fazendo pesquisa para passar para o aluno. E daí minha pergunta é essa, os alunos estão aproveitando todo esse trabalho que é grande de pesquisa, né? Porque preparar a aula para difundir é muito mais trabalhoso do que você estar na sala de aula tirando as dúvidas pessoalmente. Que pessoalmente você consegue detectar um ponto aqui, outro ponto ali, né? E o sistema atual do Teams, ele também, assim, você tem que levantar a mãozinha, nem todos levantam a mãozinha, você não consegue enxergar ninguém. Então, é lógico que em época de pandemia, ainda bem que nós temos isso, ainda bem que o Centro Paula Souza já estava preparado, mas eu acho que as aulas presenciais, elas também são muito importantes. Como é importante se apropriar desses conhecimentos, né? Mas eu acho que vai ter muita coisa a ser revista, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? E sobre, né, aproveitar o nosso trabalho, o nosso empenho, né? Porque são muitas horas de trabalho, enfim, é muita coisa mesmo, né? Olha, o que eu posso te dizer disso? Com certeza, alguns estão aproveitando bastante, alguns, né, participam mesmo, acompanham tudo. Agora, uma coisa que tem sido recorrente nas reuniões, né, reuniões de professores, são alunos deprimidos, alunos desmotivados, e isso não tem nada a ver com plataforma, nem com nada, não. É porque é aquilo, eu acho que assim, a gente tinha uma vida na escola, e essa vida na escola foi abandonada, lógico, né? Absoluta necessidade, né? Tinha que ser assim, não poderia ser diferente, mas eu acho que isso derrubou muita gente, né? Ontem mesmo, só para você ter uma ideia, um aluno me escreveu no chat, né? E dizendo, olha, professor, eu não estou conseguindo acompanhar direito, né? Tem tarefa para entregar, tem coisa para fazer, mas, né, ele me explicando isso. A mãe pegou Covid, aí o pai também pegou Covid. Para protegê-lo, ele foi morar com a avó, e aí está o pai e a mãe doente, e ele está morando em outra casa com a avó. Você vai esperar que resultado desse aluno, né? Se ele ficar deprimido, se ele não conseguir fazer as tarefas, se ele não tiver cabeça para ouvir a sua aula, você tem que entender, né? Porque imagine que situação complicadíssima, né? Esse aluno está vivendo, o pai e a mãe doente, e a gente não sabe, né, como que isso vai terminar. Ele está com a avó e, enfim, a cabeça dele deve por isso que eu acho assim, os próprios secretários, né, do governo, eles mesmos já anunciaram, né, que a gente vai juntar tudo isso, os alunos têm que ser aprovados, não tem como, né, e depois vamos ver como é que nós vamos fazer para recuperar, né, assim, né, não tem, é pandemia, né, mexe com todo mundo, né. Paulo, olha, em função eu estou gostando muito de conversar com você, mas, certamente nós continuaríamos e teríamos muitas outras coisas para falar sobre educação, mas nesse momento eu vou interromper essa entrevista, que já tem por volta de uns 60 minutos, e vou transcrevê-la, vou depois te mandar os termos de autorização para podermos publicar e difundir o vídeo.
E espero fazer outras entrevistas com você. Né? Ah, que legal. Então, eu agradeço muito você ter contribuído aí com o nosso projeto. E eu agradeço muito a oportunidade, né, de ter podido contar, né, essas memórias todas aqui. Acho que isso também é muito importante para o projeto, é muito importante para o GPMAP, né? E, né, sempre que precisar, né, a gente está aqui para cumprir o nosso papel. E veja só você, eu estou aqui, né, conversando com você, e na minha tela já tem recadinho de aluno esperando resposta, não sei o que é que está acontecendo, mas está indicado ali aluno querendo falar comigo, né? E é assim que a gente vai vivendo a pandemia aqui. Obrigada. Obrigado, Maria Lúcia. Até a próxima, então.